quais são as opções para a gente preservar a fertilidade do modo geral? De um modo geral, a gente vai ter de opções consolidadas de preservação da fertilidade, o congelamento de óvulos e o congelamento de embriões. E existem alguns fatores que a gente tem que levar em consideração que é inerente da própria paciente. Quais são esses fatores, Larissa? O que eu acho mais importante a gente falar nesse podcast é alertar a paciente que, já no momento do diagnóstico do câncer, ela já procure uma avaliação e uma orientação, um aconselhamento com o profissional de medicina reprodutiva. E aí, nessa primeira avaliação, a gente vai entender como que é a questão daquela paciente. Se essa paciente está em idade reprodutiva e ela tem ou uma dúvida quanto ao futuro reprodutivo dela, se ela quer ter filhos ou se ela quer ter mais filhos, ou se ela tem esse desejo, já essa certeza desse desejo, o mais importante é a gente começar imediatamente a ação. É que hoje em dia a gente tem uma facilidade nesse processo de congelamento de óvulos, que a gente não precisa esperar uma fase específica do ciclo para começar. Então, a gente recebendo essa paciente, a gente já começa imediatamente. A gente tem que deixar bem claro para as pacientes a segurança, né? A segurança. É seguro a gente induzir, mesmo naquelas pacientes receptores hormonais positivos. E a gente também tem protocolos especiais que a gente pode usar, por exemplo, medicações como os inibidores da aromatase, que vão permitir que a gente não tenha aqueles aumentos tão elevados do estrogênio durante a indução. Então, essas pacientes a gente vai fazer aquele protocolo mais adequado e mais seguro possível. Um medo muito frequente delas é: meu filho também vai nascer com essa mutação de predisposição, e o que eu posso fazer para diminuir a chance disso acontecer? Pode contar com o aconselhamento do geneticista. E dentro da medicina reprodutiva, muitas vezes a gente vai ter a possibilidade de fazer análises genéticas no embrião para detectar algum risco, né? E, se possível, né, que a gente tenha essa ferramenta de pesquisar no embrião alguma alteração possível e ter uma segurança maior em relação à prole. Mas é importantíssimo a mulher conversar abertamente sobre isso, sobre sexualidade. Sabe o que eu vejo muito? É um tabu na oncologia. Parece que depois que a pessoa tem o câncer de mama, ela não pode mais conversar sobre sexo, e ela continua sendo uma pessoa. E é importante a gente pensar também que hoje a gente tem pacientes com câncer de mama muito jovens, né? E esse bloqueio hormonal, essa questão da atrofia, que é o epitélio fino, quanto maior o tempo de bloqueio hormonal, mais intensa é a atrofia. Então, você imagina uma jovem de 30 anos não tendo acesso a esse tipo de informação. Então, é muito importante a gente sempre conversar com nossas pacientes, que elas têm direito a ter informação, a ser cuidadas de forma integral. Quanto mais precoce, melhor, né? Porque quando você tem um bloqueio também de muito tempo, às vezes a atrofia é muito intensa e aí você não consegue recuperar reverter. tanto. Então, isso é muito importante também.